Salve, salve, torcedor Viverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do jogo aberto e na íntegra a Renata trazendo aí o elogio de Lionel Messi ao time do Verdão. Sim, o Palmeiras é respeitado mundialmente e até o grande ídolo do futebol, Messi, reconheceu a grande força que o Palmeiras tem. Então, bora tocar o vídeo aí que tem muita coisa legal sobre essa vitória do nosso Verdão. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Sabe quem, inclusive, falou sobre a grandeza do Palmeiras? Este extraterrestre, gênio, maravilhoso, incrível, surpreendente, um repertório que não termina, um homem que a cada dia assombra o futebol, independentemente de onde esteja, da idade, é de super-herói. Messi, nome do meu cachorro. Bom, o cara sabe. Olha só o que ele disse. Em entrevista após a vitória sobre o Porto, o Lionel Messi declarou: vamos competir e tentar fazer nosso jogo. Sabíamos que éramos inferiores contra o Porto, mas temos nossas armas para pegar o Palmeiras, que é um dos grandes do mundo. Isso mesmo. Vai ser uma partida muito complicada. O Messi, respeitando seu adversário, sabe que tem condições também de classificar o Inter Miami, mas será uma pedreira. E aí, hein, Edu? O jogo do Palmeiras foi bem controlado, bem disputado, fez os 2-0. Eu falava ontem definição, faltava definição, e ela veio num gol contra e num golaço de um cara que pode virar titular, hein, que é o Flaco Lopes. Renata, definição e eficiência. Acho que o Palmeiras foi eficiente. Não foi um jogo como o Porto, porque criou inúmeras chances e não fez. E ontem criou-se pouco e concluiu e fez o gol. Então acho que isso que é o mais importante, deu confiança. Foi um jogo parelho, um jogo igual, não foi aquele jogo vistoso, mas foi um jogo brigado, competido, né, dentro do campo. E no segundo tempo, com as mexidas do Abel, né, colocando o Flaco Lopes e o Maurício, isso acaba colocando o Palmeiras de uma forma mais efetiva no ataque. Haja vista que o Flaco Lopes, entre os zagueiros, ele dá dificuldade, Renato. Ele briga, ele tromba. Ele é um jogador alto, mas ele é rápido, canhoto, né? E o Maurício colocando essa bola para ele finalizar. Então o Palmeiras merecido a vitória. O Palmeiras precisava dessa vitória até mesmo para ficar mais tranquilo, mais confiante para jogar esse terceiro jogo contra a Inter Miami. Eu falei até para vocês ontem aqui, como o Palmeiras, na primeira partida, ele jogou muito bem diante do Porto e era considerado o grande adversário no grupo do Verdão, eu fiquei pensando por que as pessoas pararam de acreditar no Palmeiras contra o Al-Ahly, que na teoria é um time pior que o Palmeiras, não era o favorito a classificar nesse grupo. Então eu tinha muita convicção que o Palmeiras venceria essa partida por isso, pela qualidade técnica e a diferença entre as duas equipes. O Al-Ahly tem uma grande torcida, mostraram entusiasmo, apoio, mas Cecinho, quem controlou o jogo, quem criou as melhores oportunidades no sentido de definir a partida foi o Palmeiras. Exatamente, Renato. E às vezes é muito difícil você jogar com o peso da responsabilidade, né? Coisa que o Palmeiras entrou nesse jogo com a obrigação de ganhar. Quanto o Porto, por se tratar de uma equipe europeia, o Palmeiras sabia que, teoricamente, era inferior. Mas dentro de campo, nós também vimos um Palmeiras superior ao Porto. E nesse jogo a gente vê tanto essa questão da responsabilidade que, contra o Al-Ahly pós-jogos, você vê até o Abel comemorando com o torcedor. Tipo assim, ó, saiu o peso. Aliviado. Então, exatamente. Então você vê o tanto que é difícil essa competição e que não tem equipe assim boba e tem que estar, a concentração tem que estar em todos os jogos porque é muito difícil esse campeonato. Foi uma quinta-feira linda para a participação brasileira no torneio lá nos Estados Unidos. E o Botafogo fez história. Que grande vitória do Verdão para cima dos egípcios do Al-Ahly. Então vamos direto para os Estados Unidos para repercutir, para falar mais da vitória palmeirense com Gustavo Zupá, que acompanha de perto os passos do Verdão e da torcida do Palmeiras, que continua fazendo uma linda festa lá nos Estados Unidos. Zupac, bom dia, amigo. Bem-vindo ao nosso F360.
Tudo bem, Abel? Um ótimo dia a todos, um ótimo dia, fã de esportes. 9 horas da manhã aqui em Nova York, um belíssimo dia. Hoje eu acordei muito cedinho, acordei 6 da manhã e já estava sol. Que beleza, o verão enfim chegou para valer em Nova York. Quem também chegou para valer no Mundial de Clubes foi o Palmeiras, né, Abel? Como você falou, uma vitória muito importante sobre o Al-Ahly, ainda que não tenha sido o melhor jogo do Palmeiras, e essa é a graça do futebol, né? O melhor jogo não foi o melhor resultado, mas se você somar os 2 jogos do Palmeiras na competição, 4 pontos em 2 jogos é algo importante para o Palmeiras encaminhar a sua classificação. Falta, claro, o último jogo que vai ser na segunda-feira lá em Miami contra a equipe do Inter Miami. A gente falou muito no pré-jogo ontem, né? A gente falava direto do estádio e também nos dias anteriores sobre a estratégia, o que o jogo poderia pedir, e o Abel, assim, sem nenhum tipo de receio, colocou o time para jogar mais atrás contra os egípcios. Eu achei que ele ia colocar o time mais à frente. O Palmeiras teve 35% de posse de bola, e não foi aquela posse de bola condicionada pelo placar, né? Como o time está ganhando, ele espera mais. O primeiro tempo no 0-0 foi igual ao segundo em termos de posse, 35%. O Palmeiras que finalizou menos do que finalizou contra o Porto, foram quase 20 contra o Porto, acho que foram 17 contra o Porto, foram apenas 11 contra a equipe do Al-Ahly, teoricamente um time mais fraco do que o europeu, mas foi um jogo de estratégia, um jogo de suportar o calor, um jogo de um primeiro tempo de dificuldade, de pouquíssima inspiração, pouquíssimo sofrimento, mas pouquíssima inspiração. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras fez uso, né, Abel, de 2 coisas que ele tem. O banco de reservas, não só a figura que comanda o banco, o Abel, mas as figuras que habitam o banco, que sentam no banco, os jogadores reservas, o Maurício e o Flaco, que o Eugênio está empolgado para falar, mudaram o jogo. E outro artifício que é super natural do time do Palmeiras, que é a bola parada. A gente cansou de ver aí, nessa era Abel Ferreira, jogos difíceis para o Palmeiras em que a bola parada abre o caminho para a coisa ficar mais tranquila. E foi assim que o Palmeiras garantiu a classificação. Como você falou, para muita festa da torcida. Eu achei que teríamos mais torcedores no MetLife do que na estreia, mas tivemos bem menos, tivemos 11 mil a menos, né? Foram 35 mil torcedores contra 46 mil da estreia. E olha que tinha egípcio pra caramba dividindo a arquibancada com o Palmeiras, com os palmeirenses. Mas foi mais uma festa belíssima do torcedor que agora, encaminhando uma classificação, muito perto de uma classificação, começa a deixar Nova York, né? Hoje é sexta-feira, talvez no fim de semana eles ainda curtam um pouco da cidade, mas já vão migrando para Miami, porque boa parte da galera alviverde vai acompanhar o terceiro jogo do Palmeiras contra o Inter Miami lá no Hard Rock, o time do Messi, na segunda-feira. Vou chamar para conversa o grande Abel Ferreira, que ontem, depois do jogo, Abel, não sei se vocês viram, mas um torcedor abriu uma faixa lá, um cartaz, uma faixa com o rosto do Abel. O Abel ficou tocado, ficou emocionado, sacou a camisa, botou o corpinho para jogo e arremessou a camiseta dele para o torcedor, um gesto de emoção do grande Abel Ferreira, que está numa versão muito light aqui nos Estados Unidos. Mas o Abel vai falar sobre o jogo, vai falar sobre a comparação do jogo de ontem com o jogo do Porto, o que foi melhor, o que foi pior, vai falar sobre o Flaco e também os jogadores do Palmeiras vão para a conversa. Aquele pacotão de sonoras do Palmeiras agora para o Fã de Esporte acompanhar. Adversários diferentes, dá de jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas, mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescámos a equipa. Eu não tirei nem o Roque, nem o Veiga, por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. São 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido. Agora, há coisas que ele tem que melhorar, e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu, se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer, professor, era com o pé direito. Então, se nós treinamos isso, por que é que tu não fazes? Se você fosse o Abel Ferreira, você escalaria como titular para o jogo contra o Miami? Cara, como eu não sou, não vou responder, mas
isso já é um trabalho para ele. Eu sempre falo o mesmo, o jogo anterior falei o mesmo. Eu estou sempre preparado para jogar e quando ele decidir o tempo que ele achar certo, vai me escalar. A gente sabe que a gente estava até um pouco ansioso para poder fazer esse gol. A gente buscou a todo momento, em nenhum momento contra o Porto a gente desistiu, a gente errava um lance ali, a gente buscava de novo, a gente passava perto, a gente buscava de novo, mas a gente foi muito feliz ali numa falta lateral. Isso depois nos deu um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar mais a bola, de poder criar nossas jogadas e fazer outro gol e ter um pouco mais de volume de jogo. Tá aí, palavras do Maurício, do Flaco Lopes e do Abel Ferreira. Palmeiras já está de volta a Greensboro, Abel. Palmeiras acabou o jogo, pegou o avião, voltou para Greensboro, Carolina do Norte, dá 1h15 de voo mais ou menos, treina hoje lá. E aí eu deixo a pergunta para você e para os seus companheiros, Abel, porque do banco vieram os caras que mudaram o jogo, Maurício e o Flaco. É aquela velha história, mexeu bem ou corrigiu a escalação errada? Para mim, ontem o Abel fez escolhas equivocadas para começar o time e conseguiu corrigir do banco com as peças que entraram, companheiro. Antes de passar para o pessoal responder aqui, essa questão envolvendo o Flaco Lopes, até a fala do Abel, né, que ele elogia, ao mesmo tempo ele dá uma cornetada no Flaco Lopes, enfim... me lembra que é um grande mérito do Abel Ferreira, nesses mais de 4 anos, né? De Palmeiras, de nunca desistir de jogador nenhum, mesmo quando o jogador vai mal, quando o jogador não acerta de início, ele insiste, ele acredita. Tem sido assim com o Flaco Lopes, tenho certeza que vai ser assim com o Vitor Roque. De alguns ele desiste. Né? Nem sempre ele vai acertar. Não, é o que eu ia dizer, Eugênio, nem sempre ele vai acertar. Tem jogador que ele insistiu, não deu certo, o cara foi embora. E pode estar melhor em outro time, por exemplo, o Merentiel está lá no Boca, mas o Rafael Veiga, o Rony, o Zé Rafael, o Mike, o Marcos Rocha, todos esses trouxeram alegrias para o torcedor do Palmeiras e foram contestados por um bom tempo por o Giai, que começou muito mal. Mais recente, né? E o próprio Flaco Lopes teve momentos ruins, está num momento bom e o Abel Ferreira insiste, acredita, deve... Desculpe a expressão, mas numa linguagem bem popular, deve encher o saco do cara no treino. E enche mesmo. Né? Certamente ele enche. O bom técnico é esse que não é sempre bonzinho, tem que ficar ali no pé do cara. Ele mostrou que ele deve ficar no pé do Flaco Lopes. E provavelmente do Vitor Roque, que não tá fazendo gol, não tá... Eu já vi palmeirense chamando o cara de bagre. Acho que bagre não é, pode não estar na melhor fase, mas bagre tá longe. E o Abel Ferreira vai insistir. Mari Pereira... Gustavo Zupac fez uma pergunta. Que susto. Ele acertou... Eu mudei abruptamente, né, Mari? Até te assustei. Desculpa, Mari. O Abel Ferreira acertou nas substituições ou ele errou inicialmente ali na escalação e corrigiu no meio do jogo? A pergunta é muito boa do Zupac. Diga, Mari. Pois é, a pergunta é muito boa mesmo, de fato. A gente vem debatendo isso. Estava ontem no Linha de Passe, pós-jogo, também no Sport Center da noite. Para mim, ele errou no Rafael Veiga, que eu cravo assim, né? Porque eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre Vitor Roque e Flaco, pensando muito com a cabeça do Abel, tá? Você começou, né, a conversa falando sobre o Abel ser um cara que insiste muito nos jogadores e por isso que, para mim, contra o Inter Miami, eu ainda acho que ele vai de Vitor Roque. Pela situação de jogo, pelo campo que o Inter Miami oferece para o adversário atacar, eu ainda acho que ele vai de Vitor Roque. E ontem, uma coisa específica que ele falou na coletiva também me pega para esse lado, que ele fala, né, que o Vitor Roque faz o trabalho sujo que ninguém gosta de fazer e o Flaco entra para comer o filé mignon, onde todo mundo já está cansado. Então, para mim, o Abel ele vai dando ali alguns indícios de que ainda pode, sim, apostar no Vitor Roque. É por isso que eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que o Flaco entra muito bem, começou o jogo contra o Cruzeiro e não foi bem, foi substituído, o Palmeiras perdeu aquela partida. Eu ainda não tenho convicção de que, sim, o Flaco Lopes, ele é o titular do Palmeiras. Para mim, Maurício é titular do Palmeiras. Aí, sim, quando eu falo das mexidas do Abel... Esse tá sempre bem, né? Ontem, para mim, ele tá sempre bem, ele sempre entra, dá uma movimentação diferente. O Veiga, no primeiro jogo do Palmeiras, para mim, dentre as substituições, foi o que menos fez a diferença, a gente falou sobre isso, né? O que menos impactou, de fato, na equipe, o coletivo estava funcionando muito bem. Então, na individualidade Veiga e Maurício, eu vou de Maurício. Quase foi expulso o Veiga, hein? Quase foi expulso. Foi por alguns segundos, ali, né? Por alguns minutos foi. Um momento ali que o Palmeiras estava meio nervoso, achei, né? Na entrevista pré-jogo, para mim, o Abel ele não deu indícios de que o Palmeiras esperaria tanto assim
o Al-Ahly. Eu achei que foi uma circunstância executada pelos jogadores. Que tudo dentro do plano. Só que o Abel, ele faz de tudo para desviar. Como assim? Nessa entrevista antes do jogo, ele falou assim, vou com o Estevão pela esquerda. E isso só acontece no minuto 14, 19. Ele não começa com o Estevão pela esquerda. Ele vai usando isso e o discurso dele nunca entrega a estratégia de jogo dele. Mas aí... Nunca, nem antes nem depois do jogo. Eu acho que ele tergiversa, ele despista antes e depois do jogo o tempo inteiro sobre o que ele queria fazer. E aí você tocou no ponto. Ô, Abel. Eu acho que... Fala, Zupac. Zupa chamou. Fala, Não, Zupa. Só para trazer elementos para essa conversa. No pós-jogo, o José Riveiro, né, o técnico espanhol que assumiu há pouco, fez só o seu segundo jogo à frente do Al-Ahly. Ele tá na linha da Mari em relação à surpresa. Ele falou, eu não esperava que o Palmeiras viesse com um bloco tão baixo. Ele não estava preparado para enfrentar um time com um bloco tão baixo como o Palmeiras. E eu trouxe essa questão pro Abel, se isso foi estratégia ou se foi uma dificuldade de executar a estratégia que ele queria que o time tivesse executado. E o Abel falou que jogou com o clima, que a ideia dele era, no primeiro tempo especialmente, tentar correr menos ou desgastar menos o time, desgastar mais o Al-Ahly, segurar um pouco mais, para no segundo tempo conseguir sair. A questão é que no primeiro tempo, ainda que o time tivesse se portado defensivamente dentro do que o Abel queria, ofensivamente o time não fez a contrapartida dessa estratégia, que era o contra-ataque bem executado, né? Então o time cumpriu 50% daquilo que o Abel queria no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho mais. O Zupac, a única chance de gol real do primeiro tempo foi um contra-ataque do Palmeiras, aquela bola do Estevão. Que ele chuta pra fora, a bola passa raspando. É verdade, mas ele queria mais que isso, né? Pra mim, assim, tá muito claro. Ele assim. acertou pra você na substituição mas ou ele errou inicialmente na mim, escalação? Não, pra mim tava tudo planejadíssimo. É? Tudo planejadíssimo. A estratégia era essa, um jogo sob forte calor, contra um adversário que tem muita intensidade física, que é um time que é muito talhado para jogar na transição. Então o que ele fez? Ele entregou a bola pro Al-Ahly e deixou o Al-Ahly se cansar. E ele guardou jogadores que pudessem, no segundo tempo, mudar o jogo para ele. E tirou do banco no intervalo. A atitude do Palmeiras é só você olhar assim. Das maneiras que eu gosto de ler o jogo, de entender o jogo, é o que faz o time com e sem a bola. O Palmeiras sem a bola, ele não pressionou o portador da bola no primeiro tempo. Em momento nenhum. Ele baixou linha, ele protegeu espaços, mas ele nunca estava tentando recuperar a bola no primeiro tempo. E ele foi lidando com isso e soube controlar o jogo assim, porque não é característica do Al-Ahly trabalhar contra uma linha baixa. Como disse o Riveiro, ele foi surpreendido. No segundo tempo é que foi por pouco tempo isso, porque rapidamente o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Mas ele volta com outra atitude, ele vai pra cima, ele passa a pressionar o portador da bola, consegue a falta, sai o gol, e aí imediatamente ele baixa a linha de novo e fala, agora eu vou ficar de novo esperando você aqui, mostra o que você pode. E esse gol de contra-ataque que a gente está vendo agora... Que bolão, é o Maurício que toca a bola, né? Mas o Maurício falou, o Flaco também falou, treinamos a exaustão essa jogada, sabíamos que haveria um espaço entre os zagueiros do Al-Ahly, estava tudo planejado meticulosamente. O Palmeiras ia fazer isso. Então ele volta para o segundo tempo com jogadores mais agressivos, mais frescos, que poderiam... Enquanto isso, ele cansou o time do Al-Ahly com o Veiga e com o Tigrinho, com o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é um cara que fisicamente, ele, como foi dito aqui pela Mari, ele faz o trabalho sujo. E aí, quando o adversário já está um pouco mais desgastado, você coloca os jogadores frescos que entram para resolver a parada. Posso resumir o que você está dizendo? Uma pena que o jogo foi interrompido, Abel. Depois a gente pode entrar nessa questão das interrupções, porque quando você para o jogo, o que volta é um arremedo de futebol. É assim, tem que terminar esse jogo aqui. E não tem mais estratégia, não tem mais... As coisas estão completamente dispersas. Mas aqueles minutos até o jogo ser interrompido, eles eram a execução fiel do plano do Abel Ferreira para a partida. Posso tentar resumir com outras palavras o que você está dizendo, a Mari e o Zupac? Um grande mérito para um clube que tem o elenco que tem. Claro, um mérito para o Abel Ferreira com o plano, a estratégia que deu certo, para os jogadores, Maurício, Flaco Lopes e os outros, e para a diretoria. Porque não é qualquer técnico que tem Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, Rafael Veiga, Facundo e companhia. Para você começar com um já pensando em quem vai entrar no segundo tempo e os que entram
às vezes mantém ou melhora o nível. Não é verdade? Elenco, não é elenco isso? É por isso que não dá para dizer que foi erro, porque foi premeditado. Quando você erra, você é surpreendido por alguma coisa que não deu certo. Não foi erro, mas foi um risco. Porque com isso ele gasta metade do tempo de um jogo que poderia ter sido complicado. Para ser coerente com o que a gente falou aqui antes, era um jogo mais ao feitio do Flaco, independente dessa coisa do adversário cansado ou não. Tanto que o Palmeiras ganha praticamente o gol contra, é quase gol do Flaco. Porque é ele que induz e tem o lance do gol, que é dentro desse contexto, logo no início do segundo tempo, que a bola passa na frente dele, ele tenta chutar com a esquerda, que foi citado aí, a gente viu inclusive o Abel falando sobre o assunto. Mas já é dentro de um contexto do Palmeiras agressivo. Logo depois vem a falta do gol. Discordo do amigo professor Celso Zelt. Tem a participação do Flaco Lopes, mas não é quase gol dele, não. É gol contra, muito gol contra. Não, é gol contra. Cabeçada do... Mas os caras que sobem para cabecear, sobem para disputar com ele a bola. Fato, ele é verdade, o verdade. Se tá o Tigrinho lá, não é essa característica. E a gente já tinha falado isso antes. Não tem nem estatura, né? Então tudo está bem quando acaba bem, né? Se de repente a estratégia não desse certo, se naquele tempo que ele não pressionou, o Al-Ahly tivesse feito um gol, a coisa ia ser diferente. Agora Mas você tem que entender, e aí é perfeito, o Zupac falou sobre isso. O primeiro tempo era, vou me segurar para não me cansar muito e tentar caçar um adversário para matar o jogo no segundo. E funcionou à perfeição. Vou voltar lá com o Zupac para nos despedirmos. Obrigado, amigo. Bom trabalho por aí, Gustavo Zupac, ao vivo lá de Nova York, Estados Unidos, trazendo as informações do Palmeiras. Bom, rapaziada, você acompanhou o corte aí, primeiro jogo aberto, sim, mostrando a fala do Messi se rendendo ao Verdão, que é um time, sim, reconhecido mundialmente, tá? Então, a gente trouxe depois aí o ESPN, o F360 falando muito sobre essa vitória, e o Zupac falou muito sobre a estratégia que o Abel utilizou para esse jogo. Então, eu sinceramente fiquei achando que o Abel tinha errado a escalação e conseguiu mudar. Conseguiu ajeitar, consertar ali quando iniciou o segundo tempo. Mas após a fala aí do Zupac, que participou da entrevista com o Abel, e ele falou que o plano era esse. E a gente brinca, sempre fala que o Abel tem um plano. E justamente era o que o Abel queria, cansar, deixar o time do Al-Hilal cansar, né? Deixar eles com a bola, deixou eles cansarem no primeiro tempo. Claro que a gente correu alguns riscos, mas quase tudo certo, como ele falou, a estratégia do Abel. Só que o Abel queria que tivesse mais saídas de contra-ataque, coisa que não aconteceu tão bem no primeiro tempo. E aí quando ele coloca o Maurício e o Flaco, o time, cara, disparou. O segundo tempo o time foi pra cima mesmo. E graças a Deus veio essa vitória. Realmente tirou um peso, porque o primeiro tempo eu tava muito preocupado, achando que não tava funcionando a estratégia. E a estratégia era essa: deixar os caras cansar e segundo tempo amassar eles. Só não foi um placar maior pela interrupção, né? Pela questão lá do mau tempo. O Flaco falou que normalmente é assim mesmo. Lá tem muita tempestade, né? Claro que aqui no Brasil também, aquela chuva de verão e tal. Mas lá o protocolo é esse. E acabou atrapalhando um pouquinho. A gente poderia ter feito um saldo de gol melhor, né? Pelo menos aí uns 3-0. Mas acabou esfriando o jogo. Mas o Palmeiras controlou muito bem a partida. Jogou bem, sim. Não jogou tão bem contra como foi o jogo do Porto, como o próprio Abel falou, mas o jogo de ontem foi muito bom para nossa nação palmeirense, muita festa, e agora é enfrentar o time do Messi, né? Que é um time mais fraco, ele mesmo reconhece, só que o Messi é o Messi, né, cara? Você viu o golaço de falta? Então o cara tira ali umas paradas do bolso assim, do nada, né? Então a qualidade do cara é muito grande, então a gente tem que respeitar, entrar com o máximo de atenção e não deixar espaço pro Messi, né? Evitar essas faltas, né? Próximo à grande área. E, cara, mas com certeza o Abel vai ter um plano para esse jogo, se Deus quiser. Classificação já encaminhada. Agora o detalhe é saber o seguinte:
vamos para ganhar o jogo, vamos jogar com o Paris, porque Botafogo venceu o Paris. Pode ser que o Paris Saint-Germain fique como segundo, aí vai cair com a gente. E aí, cara, complicou, né? Como que o Abel vai planejar isso? Então, qualquer informação, qualquer novidade a gente vai trazer para vocês na íntegra, mas eu quero que você que assistiu o vídeo até o final, deixe aí a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.